Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Não esquecendo que hoje nós temos reunião de pais, não esqueçam de falar para o papai e para a mamãe assistir a postagem que a professora vai colocar a partir das 5 horas da tarde. Pode assistir antes também, vocês aqui sabem, tá bom? E colocar reunião de pais, ok, tá? Só para eu saber lá no particular. Bom, nós estamos na página do livro 238 e 239. O texto a seguir, ele é um informe publicitário em um almanaque de história em quadrinhos, tá? Então, é um informe, é uma propaganda de um gibizinho, tá bom? E esse gibizinho é do Cascão Jovem, olha que interessante, é o Cascão que tá aí, tá vendo na figura? Você reconhece nele alguma personagem vista neste capítulo? Então, nós vamos ver o Cascão, é o Cascão Jovem. Veja que o Cascão ele mudou totalmente, né? É um mocinho já, ele já é um mocinho, tá? E aí tá escrito assim, ó, informe publicitário. Água e monstro, muitos sustos levam o Cascão a uma aventura cheia de perigos. Cascão Jovem, edição especial, colorida, inédita e imperdível, já nas bancas, tá? E aí aparece o Cascão com uma roupa de mergulhador, escrito O Monstro do Mar, que é a história em quadrinhos, tá? Tem vários peixinhos em volta dele e é o quê? Uma propaganda deste o quê? Gibizinho. A professora quer dizer que existem as histórias em quadrinhos da Turminha da Mônica Jovem? Tem sim. Pode até procurar nas bancas de jornais ou em alguns lugares em livrarias que você encontra, então, esses gibizinhos. Eles mudaram totalmente. Mas eu deixo a dica para vocês continuarem lendo o quê? Os gibizinhos da Turma da Mônica Normal, porque eles são interessantíssimos. E eu sei que vocês amam as histórias da Turminha da Mônica do Maurício de Souza. O informe publicitário, essa propaganda, esse informe, ele apresenta a imagem de algo que pretende vender. Qual é o produto anunciado? Então, o produto anunciado é uma revista de história em quadrinhos, edição especial da série Cascão Jovem, tá bom? 2. Qual é a principal diferença entre a personagem no informe e na história lida anteriormente? É que ele o quê? Lá na primeira história, ele é o Cascão criança e aí ele é o Cascão adolescente. Então, a diferença entre os dois, tá bom? O que é informe publicitário? Uma propaganda que ela mostra um produto que quer ser o quê? A pessoa que está desenhando essa informação, ela está o quê? Ela está passando uma propaganda para você comprar, tá? Essa é a ideia, comprar este produto. Ah, professora, pode ser qualquer produto? Pode ser um produto de sabão, uma roupa, uma maquiagem. E aí, nesse caso, o que é? Um gibizinho, tá bom? Um gibizinho. Então, olha lá. Que informações do informe comprova a sua resposta? A informação Cascão Jovem. Então, é o Cascão adolescente. Ele não é mais uma criança. Veja que tem o desenho dele aí, né? A escrita na capa, olha lá, a imagem do Cascão. 3. Releia o título da história principal, O Monstro do Mar. Então, ali embaixo na revistinha, né, na história em quadrinhos, está escrito O Monstro do Mar. Que elementos indicam que Cascão está no fundo do mar? O equipamento de mergulho que ele tem, que ele está usando, e os peixinhos no fundo do mar e as bolhas de água que estão saindo ali, tá? Que tipo de planta está na parte inferior do informe? Essa planta que está ali na propaganda? São plantas aquáticas, tá? Plantas que estão embaixo da água. O cenário. Qual é a relação entre o cenário da capa da revista e o cenário da propaganda? O fundo azul, que é o fundo da água, as plantas aquáticas na propaganda procuram reproduzir o cenário da capa da revista, tá? E dá a impressão de que a revista está no fundo do mar também. Então, a ideia é que a revista ela está mergulhada dentro do fundo do mar. D. Que elementos da propaganda poderiam corresponder ao monstro do mar? Como você descreveria esse animal? O ser sobre o qual a revista está sobreposta. Vejo que tem um bichinho vermelho atrás, tá vendo? Ó? É esse bichinho vermelho. Ele é vermelho, tem olhos redondos e saltados e duas presas, né? Ou chifrinhos, logo abaixo dos olhos, tá bom? É esse bichinho que tá atrás da revistinha da história em quadrinhos.
4. O informe usa 3 adjetivos, qualidades para se referir de forma positiva à edição especial. Então, olha lá, tá falando que ela é a Cascão Jovem, edição especial, colorida, né? Ela é bem colorida, inédita, ninguém conhece, é a primeira vez que você vai ler, e imperdível. Não, você não pode perder de ler esse gibizinho. Desses adjetivos, qual pode ser comprovado pela observação da capa? Colorida. Olha só que imagem colorida que a gente vê no livro. 5. Nas histórias da sua infância, Cascão tem medo de água. A imagem dele na capa da revista dá a entender que ele superou o medo ou ele continuou com medo da água? Ele superou o medo, porque ele está dentro da água, né? Então, ele superou o medo da água e até aprendeu a mergulhar, que é a primeira, o quê? A primeira alternativa, tá bom? Depois, a gente vai para a aula de geografia, páginas 120, 121 e 124. Paisagens e condições de vida. Para ir de sua casa até a escola ou à casa de parentes e amigos, você percorre caminhos variados e provavelmente passa por diferentes bairros. Você já observou a paisagem da sua casa até a escola? No dia a dia, os meios de comunicação também nos apresentam diferentes lugares, paisagens. Às vezes, existem diferenças bem acentuadas nas paisagens de uma cidade para outra ou de um bairro para outro, principalmente nas cidades grandes. E aí tem uma figura, então, das moradias precárias de um lado, no primeiro plano, e os arranha-céus do outro, na cidade de Recife, em Pernambuco. Essa foto foi tirada em 2016. 1. Converse com os colegas. Você vai conversar aqui comigo, tá? Como deve ser a vida dos moradores dos dois tipos de moradia? Então, nós temos essa desigualdade social entre as pessoas que moram nesse lugar mais simples e lá nos arranha-céus, tá? Desigualdade. Você sabe o que é desigualdade? É tudo que não é visto ou tratado com as mesmas condições. Então, você trata de maneira diferente, tá? A desigualdade social acontece quando as pessoas de uma sociedade vivem em condições de vida muito diferentes, como aqui. Uma pessoa que vive o quê? Sem água, sem luz, sem esgoto, e a outra que vive o quê? Uma vida maravilhosa, com água, luz, esgoto, tudo de bom. Então, isso é desigualdade, que a gente chama. Desigualdade social. Pode ser percebida, então, pela observação das paisagens. Quais são as condições necessárias para as pessoas viverem bem? Então, tem que ter água, luz, esgoto também, para levar o esgoto embora. Também a pessoa tem que ter um emprego para poder pagar as suas contas também de água, luz, esgoto, e também ter o quê? A comida, a alimentação, a roupa. Precisa de tudo isso para viver o quê? Bem, tá bom? E ter também lazer. 2. Desigualdade social demonstra também que muitas vezes nem todas as pessoas conseguem o que é necessário para viver com dignidade. Verdade. Então, as diferenças sociais, elas acontecem por conta do dinheiro. As pessoas, às vezes, não têm emprego, falta o quê? Muita coisa na vida dela para ela ter uma vida o quê? Com igualdade. Ou, pelo menos, que elas possam viver bem. Não é só nas cidades grandes que observamos diferenças como a que acabamos de ver na fotografia da página anterior. Em cidades pequenas, no campo, isso também ocorre. Então, olha lá no campo, né? Lá na fazenda, há locais que oferecem boas condições de moradia, serviço de energia elétrica. Olha lá a foto 2, tá? Então, uma foto bonita de uma fazenda bem legal, com energia elétrica, água encanada, telefone. E as pessoas vivem com qualidade de vida. Mas existem pessoas que faltam tudo, falta transporte, hospital, posto de saúde, energia elétrica, água, e aí é uma moradia precária que tem a primeira aí, tá vendo? No município de Petrolina, no estado de Pernambuco. E ali, na segunda foto, é uma moradia com boas condições no Belo Vale, no estado de Minas Gerais, em 2016. As duas fotos foram tiradas em 2016. Então, não é discrepância histórica, né? Não estão diferentes historicamente, são da mesma época. 2. No lugar em que você vive, é possível observar diferenças na paisagem, como as que aparecem nas fotografias. Olha lá, aquela primeira foto daquela casa ali, eu não conheço aqui na cidade de Araraquara, mas eu já vi pessoas morando em barracas de camping, tá bom? Só para você saber. 2. Também aí no exercício 2, conheço também lugares muito bonitos e lugares terrivelmente o quê? Desiguais, tá? Com falta de água, com luz, esgoto. Então, isso existe também na nossa cidade, tá bom?
E aí, a gente vai para a página 124. 1. Numere as fotografias de acordo com o que as crianças estão vendo. 1. Da minha janela eu vejo muitos elementos naturais. O 2, a menininha do 2. Da minha janela vejo muitos elementos culturais. Então, olha lá, a figura das paisagens. A primeira é 2, que tem bastante elementos culturais. E a primeira é a 1, tá? Exercício 2. A partir do que você aprendeu e observou nas fotografias, o que é paisagem? Então, o que é paisagem? É o conjunto de elementos do espaço que vemos. É tudo o conjunto que a gente está vendo e percebemos em um determinado momento histórico, tá? Pode ser que essa paisagem ela se modifique ao longo do tempo, que a gente já falou sobre isso, tá? B. Qual a diferença entre a paisagem natural e a paisagem cultural? Nas paisagens naturais existem o que? Elementos naturais da natureza, floresta, água, tá? A parte natural, tá? Que vem da natureza. Já nas paisagens culturais nós temos a predominância do que? Dos elementos urbanos, humanos, as casas, os prédios, a rua, o concreto, tá? Totalmente transformado. Como é a paisagem que você vê da janela de sua casa e como é a paisagem que você vê no caminho da sua escola? Então, acredito eu que você vai escrever que a paisagem é o quê? Mais é o quê? Que tem elementos mais culturais. Porque da sua casa até a escola, nós temos o que? A rua, a calçada, as casas. Mas temos também alguns elementos culturais, naturais. Tudo bem, mas aquelas árvores, elas não estavam ali. Elas foram plantadas ali. Então, existe uma grande diferença nisso, tá bom? Ela se parece mais com qual das fotografias dessa página? Você vai lá que vai marcar, então, que é o quê? É a figura 2, que tem mais o quê? Elementos culturais, tá bom? Depois, na sequência, a gente vai para a aula de matemática. Vou explicar o que a gente vai fazer na aula de matemática. Eu vou ler para vocês esse exercício, e no exercício 2 e no exercício 3, que tem que montar uma tabela em um gráfico, a gente vai fazer amanhã, tá bom, turma 1? A turma 1 vai fazer amanhã, beleza? Então, nós vamos ler e interpretar este gráfico que tem aí. Márcio fez um gráfico relativo às vendas de sorvete de casquinha por bolas no mês de fevereiro. Responda as questões a seguir. Venda de casquinhas de fevereiro, sorveteria do Márcio. Qual é o título? Venda de casquinhas, fevereiro. B. Qual o sabor do sorvete mais vendido? Olha lá a quantidade. A quantidade foi 145, chocolate. C. Qual é o sabor menos vendido? Olha lá, vejam quem é o quê? O que tem o menor número, que é o de limão, 30, tá bom? D. Ao compararmos os sabores coco e abacaxi, olha lá o coco, que é o último ali, e o abacaxi, que é o antepenúltimo, tá? O abacaxi tem 25 e o coco tem 72. Qual representa a menor quantidade vendida? Então, o abacaxi tem menos, ele tem 25, deixa eu ver, 25, 35 e o coco tem 72, tá bom? Então, os exercícios, o 2 e o 3, a gente vai fazer lá, não, o 2A e o 2B da aula 4, a gente vai fazer na sala de aula, porque tá pedindo para fazer, então, uma pesquisa sobre os sabores dos sorvetes preferidos do terceiro ano. Então, a gente vai fazer na sala de aula. A turma 2 vai fazer hoje e a turma 1 vai fazer amanhã, beleza? Não esqueça de lembrar para a professora fazer com vocês. Bom, na aula de terça-feira a gente estava falando sobre o texto A Praia, de Leda Catunda, uma releitura. Vocês estão fazendo essa releitura dessas duas partes, né? Dessas duas figuras, a obra da Leda Catunda, A Praia, e essa parte também da moldura com o limite espacial, né? Obra de arte. Leda Catunda, quem é? É uma pintora, tá? E ela é autora dessa obra, A Praia. Ela é uma artista que experimenta diversas maneiras de trabalhar com a pintura, explorando vários materiais, suportes e técnicas. Ela nasceu e foi criada na cidade de São Paulo. Ela estudou artes plásticas e fez parte de um grupo de artistas conhecida como Geração 80. Uma das características mais interessantes, ela utiliza materiais não convencionais, como camisetas, meias e até colchões para fazer as atividades. Tanto que a obra
a paisagem com lago, na página 62, ela fez em um colchão, tá bom? Na obra que você acabou de conhecer, Leda Catunda usou pedaços de madeira de diferentes tamanhos, formatos, para compor uma paisagem que representa uma praia. Então, são o quê? São texturas diferentes de madeira. Agora, compare a moldura do quadro que aparece na imagem ao lado com a moldura da obra A Praia. Olha a moldura. A moldura normal, da página 65, e a moldura que ela construiu. Vejo que tem coqueiros, ela mudou as cores, vejo que tá uma cor preta embaixo, depois em cima tá roxa, do lado ela fez a sequência ali da cor amarela, verde e azul. Quais são as diferenças entre elas? Você acha que elas se relacionam da mesma forma com as paisagens que molduram? Elas estão diferentes, né? É uma releitura totalmente diferente. Veja que ao pintar os coqueiros sobre a moldura, Leda Catunda ultrapassou o limite espacial marcado pela moldura. Então, a moldura é o limite, tá? E o espaço da exposição. É como se a moldura fosse uma continuação da paisagem, como se a paisagem continuasse pelo infinito, né? Então, seria uma obra, o quê? Uma obra a mais. Você poderia pensar a mais. O que poderia ter nessa praia a mais? E aí, depois embaixo, está escrito a geração 80. A expressão geração 80, usada para falar dos artistas que participaram da exposição Como Vai Você, Geração 80. Aconteceu na Escola de Artes Visuais do Parque da Laje em 1984, na cidade do Rio de Janeiro. Os artistas desse grupo, né, de artistas, tá? Eles fizeram essa obra na rua. Olha que interessante. Mas tinha em comum a vontade de inventar novas formas de arte. Então, ela trabalha então com materiais recicláveis. Existem outros artistas que também trabalham com materiais recicláveis. Ela é uma dessas artistas que trabalha com o quê? Material reciclável, tá? Ela dá vida aos materiais recicláveis. Isso que é interessante na obra da Leda Catunda, tá bom? E a gente vai fazer essa releitura, continuar fazendo essa releitura lá na sala de aula, dentro do caderno de arte, beleza? Então, um ótimo dia para vocês. Não esqueça de falar para os pais, para eles o quê? Assistir a reunião de pais e depois escrever ok lá no WhatsApp, beleza? Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.